fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Olá, querido, graça e paz. Espero que estejam todos bem. Estamos aí enfrentando esse tempo, mais um tempo aí em que não podemos nos reunir no templo, mas fazemos isso com a certeza de que não deixamos de ser igreja, que não deixamos de agir como igreja, e como igreja nós contribuímos então nesse tempo para a diminuição dos casos, para o esvaziamento dos hospitais. Então, que você se cuide, que seja um tempo mais dedicado. Se você pode, óbvio, não estar trabalhando, aproveite o tempo para se dedicar mais à leitura, à oração, tá bom? Nós queremos encorajar você, darmos aqui uma palavra de encorajamento para que você não desanime, não desista. Como nós falamos, nós continuamos sendo igreja, nossas atividades elas continuam acontecendo, então não desanime, tá bom? Nós vamos ter um tempo de oração agora, nós vamos orar, vamos falar com Deus, interceder, clamar nesse momento, e em seguida nós vamos continuar o nosso estudo do Sermão do Monte, hoje nos versículos 7 a 12 de Mateus capítulo 7. Vamos orar então? Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, te agradecer pela tua boa mão, Pai, que tem nos alcançado. Nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor tem nos dado tudo que precisamos. O Senhor tem nos dado na medida exata do que precisamos. O Senhor tem nos dirigido em cada passo e nós somos gratos ao Senhor por isso. Nós queremos clamar, Deus, nesse momento, por todos aqueles que se encontram enfermos, lutando contra qualquer tipo que seja de doença, aqueles que se encontram lutando contra o vírus da Covid. Eu lembro de maneira especial nesse momento o teu servo, Pai, que pastor ali em São Vicente, que tem enfrentado, Pai, essa doença, em nome de Jesus, que o Senhor possa cuidar dele, que o Senhor possa dar a ele recuperação, Deus, em nome de Jesus. Cuida, Pai, do teu servo, pastor Flávio Tibério, Pai, em nome de Jesus. Cuida também da sua esposa, ele teve uma piora, Deus, mas que o Senhor possa restaurar a saúde dele, que ele possa estar plenamente recuperado. Nós oramos, Pai, por todos os outros, Pai, parentes, amigos, conhecidos que têm enfrentado essa doença. Nós oramos também, Deus, por aqueles que têm lutado contra o câncer, aqueles que têm sido acometidos também de dengue. Deus, temos um grande número de pessoas sendo infectadas também pelo vírus da dengue, que o Senhor possa cuidar, restaurar a saúde, em nome de Jesus. Deus, nós oramos para que muito em breve nós tenhamos as nossas atividades retomadas. Falo isso, Pai, com relação ao nosso país como um todo. Deus, quantas famílias, Pai, têm passado por dificuldade, por não terem o pão de cada dia, por não poderem trabalhar e colocar o alimento à mesa de sua casa.
Senhor, em nome de Jesus, supra as necessidades dos teus servos nesse tempo difícil. Usa, Pai, quem o Senhor quer usar, a quem o Senhor tem dado condições para que ajude aqueles que não têm. E nos usa como igreja para isso também, Deus. Nós oramos, Deus, por cada família, por cada um que nos assiste. Nós oramos, Deus, para que o Senhor nos dê unidade como teu povo, como a tua igreja. Para que o Senhor nos faça caminhar, Pai, sem nos desesperarmos, sem acharmos que tudo está perdido. Que nós não venhamos a tirar os nossos olhos do Senhor e daquilo que a tua palavra nos diz. Que nós estejamos seguros sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Aliás, o Senhor nunca perdeu o controle. Em nome de Jesus, Deus. Cuida, Pai. Cuida do teu povo, cuida de cada um de nós e nos dirige. Senhor, o Senhor sabe a necessidade de cada um dos teus servos. E nós clamamos para que o Senhor alcance cada um de acordo com as suas necessidades. Não por nós, mas pelo Senhor, para a glória do teu nome, Deus. Nos dirige nesse tempo, fala aos nossos corações através da tua palavra, que seja um tempo de aprendizado e de crescimento para a glória do teu nome, Pai. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, como eu disse, nós estamos aí hoje chegando ao capítulo 7, versículos 7 a 12 de Mateus, no nosso estudo do Sermão do Monte. Mas eu não posso deixar de falar para você o que eu acabei de dizer. Eu quero te encorajar, não desanime. Nós continuamos sendo igreja. São tempos difíceis em que talvez você olhe e diga: pastor, mas eu não concordo de fechar a igreja, de muita coisa acontecer. Eu entendo e respeito, querido, profundamente o seu posicionamento, mas é um tempo de todos nos esforçarmos, abrirmos mão daquilo que podemos abrir, para que logo tudo esteja normalizado. Tá bom? Se você tiver alguma necessidade, seja ela de alimento, se você estiver se sentindo sozinho, por favor, entre em contato conosco, nos chame através dos nossos canais, WhatsApp, do nosso Instagram, através de mensagem no Facebook. Fale conosco, não se desespere, tá bom? Estamos aqui como igreja para ajudá-los, para juntos nós continuarmos caminhando um pouco mais, e que ao final desse tempo que temos passado nós estejamos mais fortalecidos naquilo que de fato é a nossa única regra de fé e conduta, que é a palavra de Deus. Que a nossa fé esteja mais fortalecida e que nós estejamos prontos a ajudar tantos quantos precisamos ajudar. Amém? Quero lembrar você também que nossa EBD ela vai funcionar normalmente através do Google Meet. Então, se você não tem, já baixa o aplicativo. Se você tem dificuldade para baixar o aplicativo, também nos comunique. Nós vamos até você, vamos providenciar isso. Tá bom? Então, a nossa EBD, o nosso encontro de missões, o nosso treinamento de sábado às 4 horas acontecerá também via Google Meet. Enfim, todas as nossas programações seguirão. Tá bom? Nós não deixaremos de realizar as nossas programações, só não faremos aqui no templo. Tá bom? Mateus capítulo 7, versículos 7 a 12 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. Como eu disse, nós seguimos então no Sermão do Monte, e hoje nós vamos ver Jesus ensinando novamente sobre oração, ou especificamente sobre a persistência na oração. Aliás, se você está com a sua Bíblia, esse talvez seja o subtítulo que está aí na sua Bíblia: persistência na oração. Alguns estudiosos, eles dividem todo esse bloco de Mateus capítulo 7, do 1 até o 12,
né, eles entendem esses versículos divididos em 3 partes que falam sobre relacionamento. A primeira parte, do versículo 1 ao 5, vai falar do relacionamento dos cristãos. Né? Jesus ele ensinou dizendo, olha, não julguem para que vocês não sejam julgados, né? Porque assim como vocês julgarem, vocês também serão julgados. Jesus ele vai falar quanto a um julgamento hipócrita, um julgamento que não é verdadeiro. Né? O versículo 6 fala com relação ao relacionamento com aqueles que não aceitam a mensagem do Evangelho, que por isso Jesus diz, não deem o que é sagrado aos cães, aqueles que são avessos à mensagem do Evangelho. E esses versículos 7 a 12 que nós lemos é o nosso relacionamento para com Deus. E aqui é o que nós vamos olhar hoje, 2 perspectivas desse texto. Nós vamos olhar de 2 formas muito claras os ensinos que Jesus nos dá nesses versículos. Nós precisamos olhar esses versículos, então, primeiro, como incentiva a perseverança. Sim, Jesus fala disso. Por isso Jesus ele insiste, peçam, batam, insistam, né? Jesus ele é claro ao dizer, olha, peçam, busquem, batam. Então Jesus sim ele está incentivando a perseverança, a não desistir por achar que estamos pedindo há tempo demais e que Deus não vai fazer, afinal Deus está ocupado com outra coisa, ele já nem lembra mais do meu pedido. Jesus está insistindo para que os seus discípulos persistam, perseverem em oração. Mas também precisamos olhar esses versículos como um incentivo à comunhão com Deus, que é um Pai acessível, que conhece nossas necessidades e supre todas as nossas necessidades. Jesus, então, eu entendo que ele não está falando nesses versículos apenas sobre perseverança, mas, acima de tudo, sobre comunhão com Deus. E é sobre isso que eu quero pensar com você nesse tempo, sobre um Deus que sabe tudo o que precisamos e que nos chama a comunhão e a perseverarmos. Os versículos 7 e 8, então, Jesus ele usa 3 verbos no imperativo, e nós nos acostumamos a entender essa ideia do imperativo como ordens. Né? E os versículos 7 e 8 ele diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Perceba claramente, peçam, busquem, batam. Jesus diz que ele também, nesse verso 8, ele dá a consequência de pedir, buscar e bater. Ele diz, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. E Richard Glover, um teólogo, ele, para exemplificar o que Jesus está dizendo aqui, ele usa a figura de uma criança que pede algo para sua mãe, mas não vendo a mãe por perto, ele busca, ele procura pela mãe. Se ele percebe que a mãe está trancada, está num lugar inacessível, no quarto trancado, essa criança bate a porta trancada para conseguir o que pediu. É interessante essa ilustração que Richard Glover faz, porque aqui ele já nos leva a algo que eu entendo muito presente nesses versículos, que é a busca por aquele que pode suprir as nossas necessidades, e não apenas a busca pelas nossas necessidades. Né? Eu não sei se eu estou sendo claro e se você consegue entender isso, mas o que eu estou falando para você é que Jesus, ao meu ver, ensina aqui, além da perseverança, a busca por Deus, a busca por comunhão com Deus, muito mais do que a busca por suprir uma necessidade que nós tenhamos, que é momentânea, que é daquele momento que nós estamos colocando diante de Deus. Então, o que nós vemos nesses 3 imperativos que Jesus coloca, é que ele está dizendo aos seus discípulos, ele está incentivando os seus discípulos, sim, a perseverarem. Peçam, busquem e batam a porta e ela lhes será aberta. O que eu estou dizendo para você não é que nós devemos nos colocar diante de Deus apenas para descarregar as nossas necessidades. Mas, em primeiro lugar e acima de tudo, que nós devemos buscar comunhão, buscar nos relacionar com Deus, para conhecê-lo e entender que a porta que se abre também é a porta de um relacionamento com Deus.
Essa porta não é que Jesus coloca que será aberta, para alguns mais antigos vão lembrar, não é aquela porta dos desesperados gospel, em que você queria muito uma coisa, então você ia até o programa, então você escolhia a porta era aberta e você tinha a possibilidade de ali ter aquilo que você precisava, a realização do seu sonho. Não é isso. A porta que se abre também, quando buscamos, é a porta do relacionamento com Deus. É a possibilidade de podermos nos relacionar, falar com Deus, termos comunhão, intimidade com Ele. É certo também, nós precisamos pensar que aqui não há um incentivo para que pensemos em insistir em oração, para que Deus atenda os nossos interesses egoístas, os nossos caprichos ou os nossos pedidos por coisas que não glorificarão a Deus. Não é isso que Jesus está ensinando. Outra coisa que Jesus também não está ensinando é sobre repetições vãs. Quando ele fala em insistir, ele não está falando em ficar repetindo mantras. Aliás, sobre isso Jesus já ensinou. Ele já disse que aqueles que são seus discípulos, em Mateus 6, não devem fazer isso. Não devem viver por repetições vãs, por mantras. Jesus também não está ensinando os seus discípulos a colocar Deus contra a parede. Já ouviu aquela ideia? Deus é obrigado a te dar, porque Ele prometeu que daria. Então, qualquer desejo que você tenha, Deus é obrigado a satisfazer esse desejo. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus não está incentivando os seus discípulos a fazerem de Deus um serviçal. Jesus não está ensinando os seus discípulos a achar que Deus é alguém que tem obrigação em lhes dar algo. Não é isso que Jesus está ensinando. O que nós podemos ver é Jesus chamando os seus discípulos a buscarem um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. Essa intimidade ela é necessária porque ao passo em que nos relacionamos com Deus e conhecemos mais a Deus, passamos a conhecer a sua vontade. Quando eu conheço a vontade de Deus, até mesmo aquilo que eu entendo como necessidade muda. Eu passo a enxergar que algumas das minhas necessidades eram nada mais, nada menos do que desejos. Então agora eu passo a olhar para aquilo que de fato eu preciso, e não para aquilo que eu desejo ter. Jesus está deixando claro que Deus está acessível a quem o busca. E os seus discípulos devem buscá-lo cada vez mais, com mais intensidade. Devem perseverar em buscar a Deus. Eles devem insistir, eles devem buscar incessantemente ter comunhão com Deus. É isso que Jesus está ensinando os seus discípulos também. Isso é importante porque sem intimidade com Deus, os nossos pedidos vão refletir apenas os nossos interesses egoístas. Se for assim que nós orarmos, certamente que não receberemos. Porque, como o Tiago diz, nós estaremos pedindo com desejos errados. Dá uma olhada comigo no que diz Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago, capítulo 4, versículo 3, Tiago diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Perceba, se eu não tenho comunhão, intimidade, se eu não conheço a Deus e a sua vontade, obviamente que tudo que eu pedir, tudo que eu colocar diante de Deus, será apenas para satisfazer os meus interesses, os meus desejos, os meus caprichos. Mas uma vez que nós buscamos incessantemente ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, nós passamos a viver e pedir de acordo com a sua vontade. E João vai falar isso lá em 1 João, capítulo 3, versículo 22. Eu também te convido a olhar comigo, 1 João 3, 22. João diz assim: e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Veja, João é claro. Por que nós recebemos o que pedimos? Porque nós obedecemos aos seus mandamentos,
porque nós fazemos o que lhe agrada, e obedecer aos mandamentos e fazer o que agrada a Deus só é possível a partir de uma vida de comunhão com Ele. Eu tenho comunhão com Deus, eu conheço a sua vontade, então eu sou capacitado pelo Espírito a obedecê-lo e a fazer a sua vontade. A partir disso, então, obviamente, que todos os meus pedidos refletirão a vontade de Deus. Eu vou viver de acordo com a vontade dele. A intimidade com Deus vai, então, motivar a busca minha e sua, dos seus discípulos, e não as suas necessidades. O que vai, então, incentivar, o que vai motivar a nossa busca por Deus é o próprio Deus, é quem Ele é, não são as nossas necessidades. Ao passo em que temos mais intimidade com Deus, passamos a viver de acordo com a vontade dEle. E nossos pedidos então refletem a sua vontade, então temos a certeza de que seremos atendidos. Por isso Jesus está falando, peçam, busquem e batam. Jesus continua, e aí nós vamos ver nos versos agora 9, 10 e 11, Jesus diz, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedem. Para exemplificar o cuidado de Deus, então, com seus filhos, Jesus diz que quando um filho pede um pão ou um peixe ao seu pai, esse pai não dá uma pedra que parece um pão ou uma cobra que parece um peixe. O pai não dá coisas que parecem ser aquilo que o filho quer ou que parece ser aquilo que o filho precisa. Jesus diz que eles, apesar de serem maus, e é interessante que Jesus ele está falando aos seus discípulos e ele aponta para eles quando ele diz, olha, se vocês, apesar de serem maus. Ele deixa claro para todos aqueles discípulos que eles são sim maus. Mas mesmo sendo maus, ainda assim eles são capazes de dar coisas boas aos seus filhos. Aqui Jesus lembra aquilo que todo o Antigo Testamento diz e todo o Novo Testamento enfatiza. A pecaminosidade humana, a natureza caída do homem, a depravação total do homem. Jesus lembra aos seus discípulos disso. No Salmo 51, 5, por exemplo, nós vemos essa consciência em Davi. Salmo 51, versículo 5, ele diz assim, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Ele tinha consciência, o salmista, de que desde a sua concepção ele já era um pecador. Paulo também vai dizer isso aos Romanos, capítulo 7. Lá em Romanos, capítulo 7, a parte A do versículo 14, Paulo diz assim, verso 18. Estou com 14 na cabeça desde a tarde. Romanos 7, 18, a primeira parte diz, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Paulo também tinha consciência, e nós podemos ver tantos outros textos que vão nos mostrar essa questão da total depravação do homem, que vão nos mostrar como o homem não tem nada de bom nele, que o homem sem Deus, ele não tem a menor possibilidade de fazer aquilo que é bom, aquilo que é certo. Lembrando então a maldade, a pecaminosidade do homem, e que ainda esse homem mau e pecador é capaz de dar coisas boas aos seus filhos, Jesus então, ele diz aos seus discípulos, quanto mais o Pai de vocês. É o que ele diz no verso 11. Jesus está dizendo, se vocês são maus e conseguem dar coisas boas aos seus filhos, imagina Deus, que é bom, que não tem pecado, que não sofre os efeitos do pecado, que nos criou e que nos conhece por inteiro mais do que qualquer pessoa. Quantas coisas boas Deus dará àqueles que têm intimidade com Ele. Se tivermos comunhão com Deus, certamente Ele nos dará algo parecido. Se tivermos comunhão com Deus, certamente Ele não nos dará algo parecido com o que precisamos. Mas nos dará exatamente o que precisamos
a seu tempo. Ele sabe, ele conhece as nossas necessidades e nos dará exatamente o que precisamos, não o que queremos. O que nós precisamos, ele nos dará a seu tempo, ou seja, no tempo certo. Jesus encerra essa sessão e no verso 12 ele diz assim: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. E talvez você lendo esse texto de maneira corrida, você lhe diz, mas espera aí, o que tem a ver esse versículo 12 com aquilo que Jesus está falando? Jesus está falando de perseverança, Jesus está falando de comunhão, de intimidade com Deus, e aí ele diz, olha, agora façam aos outros o que vocês querem que eles façam. Esse versículo, ele é considerado, essa é considerada a regra áurea, ou a regra de ouro do Antigo Testamento. Essa regra ela não foi pronunciada pela primeira vez por Jesus. Dessa maneira como nós lemos de forma positiva, sim. Jesus foi o primeiro a pronunciar. Mas de outra forma, essa regra já havia sido pronunciada, por exemplo, 20 anos antes de Jesus. Você sabe, nós já falamos aqui, existiam duas escolas de interpretação principais naquele tempo, Hillel e Shammai. Shammai era mais rígido, Hillel era mais gracioso. Shammai, a sua interpretação era mais rígida, mais literal, mais dura. Hillel tinha uma interpretação mais voltada para a questão da graça. Então, os estudiosos, os historiadores dizem que um gentil pede para que eles lhes expliquem, lhes deem uma interpretação da lei no espaço de tempo em que eles pudessem ficar em um pé só. Shammai diz, isso é impossível. São 613 mandamentos. Até eu explicar tudo isso para você, é impossível ficar num pé só esse tempo todo. E Shammai vira-lhes as costas. Ele faz o mesmo pedido a Hillel. E Hillel, então, ele ergue um dos seus pés, ele fica em um pé só. E Hillel diz assim, resume toda a lei da seguinte forma: não faça aos outros o que lhe é odioso, e põe o outro pé no chão. É dessa maneira que Hillel, ele resume toda a lei. Não faça aos outros o que lhe é odioso. Mas perceba que Hillel, ele parte daquilo, se você não quer que seja feito a você, também não faça ao outro. Mas Jesus, ele expressa esse mesmo resumo da lei de forma positiva. E ele não diz assim, não façam. Ele diz, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Jesus ele diferencia o seu resumo do resumo dos mestres da lei daquele tempo e de outros filósofos e estudiosos de tempos posteriores. Ele não vai naquilo, se você não quer passar por determinada coisa, não faça. Mas ele diz, faça aquilo que você quer que o outro faça. E aqui Jesus ele pode estar resumindo todo esse bloco, do versículo 1 ao versículo 12, ou como alguns estudiosos dizem, ele pode estar resumindo todo o Sermão do Monte. Eu vou me ater apenas a esse bloco. Porque se você olhar desde o primeiro versículo, Jesus ele já falou aos seus discípulos para não julgarem de forma leviana, não serem hipócritas. Façam ao outro o que você quer que eles façam, que eles lhes façam. Então julgue da maneira como você quer ser julgado. Jesus já disse isso aos seus discípulos. Jesus também está dizendo e ele está ensinando, olha, perseverem, não desanimem, tenham intimidade e comunhão com Deus. Jesus termina deixando claro que eles devem agir como cidadãos do reino, fazendo aos outros o que querem que os outros lhes façam. E não como hipócritas, eles não devem agir como hipócritas ou aproveitadores. Jesus também deixa claro que só é possível agir dessa maneira
a partir de um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus. Eu só posso agir de uma maneira que não seja hipócrita, que não seja leviana, a partir de um relacionamento com Deus. Então, eu vou agir, eu vou fazer ao outro aquilo que eu quero que ele me faça. A partir de um relacionamento com Deus. A partir de um relacionamento com Cristo, conseguimos fazer aos outros o que queremos que eles nos façam. Fica claro que Jesus, nesse trecho, está chamando os seus discípulos a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, o Pai. Isso é muito claro nesses versículos que nós lemos. É muito claro. Jesus está chamando os seus discípulos a não buscarem a Deus apenas para expor suas necessidades, mas para conhecerem mais a Deus. Esse relacionamento é vital para os cristãos. Porque é a partir de um relacionamento verdadeiro com Deus que temos a confiança de que Ele conhece todas as nossas necessidades e nos dará tudo o que precisamos no tempo certo. E por isso não desistimos, não nos desesperamos, mas perseveramos. Usando um exemplo que vai nos seguir por muito e muito tempo, desses dias que estamos passando. Se temos intimidade, comunhão com Deus, nós sabemos que Deus está no controle, que Ele conhece as nossas necessidades, quer sejam elas quais forem. Deus conhece, Deus sabe. E se nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, nós sabemos disso, então nós não nos desesperamos diante das dificuldades, nós perseveramos, porque sabemos que Deus está cuidando de nós e nos dará tudo o que precisamos a seu tempo. Por isso, meu querido irmão, a minha oração é para que cada um de nós peça, busque, bata a porta todos os dias, buscando um relacionamento mais profundo com Deus. E não apenas colocando as nossas necessidades diante dele. Que nossa oração, nossa busca por Deus, não se resuma ao que Ele pode nos dar, mas ao que Ele é de fato. E certamente você já ouviu essa expressão outras vezes. Mas que isso seja uma verdade, que a nossa busca seja pelo Deus que nos salvou, que nos chamou, que nos elegeu, que nos sustenta, que nos dirige em tudo. Que independente das circunstâncias que nós estivermos passando, nós perseveremos, nós busquemos ainda mais intimidade e comunhão com Deus. Que tenhamos um entendimento de que Ele é tudo o que precisamos, e se o buscarmos de todo o nosso coração e em primeiro lugar, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Porque Ele é um Pai que cuida dos seus filhos. E como um Pai que cuida dos seus filhos, Ele nos dará exatamente o que precisamos. Que a nossa busca, a nossa oração, seja acima de tudo por um relacionamento mais profundo com Deus. Um relacionamento com Deus, como eu disse, que nos elegeu, que sabe tudo o que precisamos e que cuida de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus relacional. Nós temos a certeza de que tudo que colocarmos diante do Senhor, de acordo com a tua vontade, o Senhor nos dará, o Senhor fará. Mas para que os nossos pedidos reflitam a tua vontade, nós precisamos nos relacionar contigo. E o meu desejo, o meu pedido é que cada um de nós, a começar de mim, deseje ardentemente em seu coração ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Nos conduz, Pai, a um relacionamento mais profundo contigo. Nos conduz, Pai, a um relacionamento que mude quem eu sou
que mude o que eu penso sobre as minhas necessidades, de modo que tudo que eu colocar diante do Senhor, de fato seja uma necessidade e reflita a tua vontade. Alcança, Pai, cada um que está ouvindo, assistindo, ou que ainda vai ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa, como eu disse, nos conduzir a um relacionamento verdadeiro contigo. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe sua vida. Repito, você não está sozinho. Esteja encorajado a seguir, a continuar sendo igreja. Estamos juntos, caminhamos juntos para a glória do Senhor. Deus abençoe sua vida. Fiquem todos na paz.